Boa noite, meus amigos, tudo bom? Aqui uma vez mais o professor Rodrigo Jungmann. Desta vez transmitindo diretamente para o YouTube, por razões de natureza técnica, que ficarão claras logo mais, à medida em que a gente prossiga nesta transmissão. Tive uma certa dificuldade em começar aqui pelo YouTube. Não sei porquê, mas eu troquei os aparelhos, eu tenho dois no momento. Eu acabei trocando os aparelhos e aparentemente, agora que eu fiz esta troca de aparelhos, a coisa começou a funcionar. Bom, porque eu estou transmitindo só no YouTube hoje, e não no Facebook, mas apenas no YouTube. Eu já lhes explico. Eu quero mostrar certas imagens de um livro. Só que essas imagens que eu vou mostrar não estão num livro físico de papel, mas estão num livro de formato Kindle. Boa noite, Mardônio, tudo bom? Boa noite. O que eu tenho para lhes mostrar está num livro de formato Kindle. Boa noite, Marcos. Então, eu vou ter que fazer a transmissão só num aparelho e usar outro aparelho para mostrar as imagens que são importantes e que eu terei de mostrar logo mais. Boa noite, Nelson. Boa noite, Marcos. Ok, pessoal. Hoje vocês já devem ter visto. Boa noite, Fernanda. Vocês já devem ter visto aí embaixo que eu hoje pretendo tratar do chamado problema dos metacapitalistas. Né? Ok. E, bom, mas deixa antes eu achar aqui o que eu preciso. Deixa antes eu achar aqui a passagem, porque aí já fica pronta para quando eu for mostrar a vocês. Boa noite, Norton. Ok, bom. Pessoal, o que é o problema dos metacapitalistas? Eu chego lá, mas por hora a gente vai ter que entender primeiro o problema do chamado capitalismo de Estado, ou capitalismo de compadrio, que costuma ser chamado entre os americanos de crony capitalism. O que é o crony? O crony é um... Boa noite, Bianca. O crony é um colega, um amigo. Mas a ideia tem uma conotação meio negativa. É como se fosse aquele cara aquela pessoa com a qual o indivíduo faz negócios um tanto escusos, vamos dizer assim. Não é propriamente um amigo, mas um parceiro de transações, não necessariamente transações merecedoras de qualquer respeito ou admiração. Ok, bom. Qual é a ideia aqui? Notem. No capitalismo, tal como foi teorizado por autores como Adam Smith, por exemplo, e na verdade bem antes de Adam Smith, na obra dos chamados padres da escola de Salamanca, que no começo da Idade Moderna, muito antes de Adam Smith, já escreviam obras teóricas acerca da noção de livre mercado. Na obra de Adam Smith, na obra da escola de Salamanca, que é de vários séculos antes de Adam Smith, e está associada à Igreja Católica, na obra de vários teóricos, o capitalismo
que eles não chamavam por esse nome, era concebido como um sistema genuinamente liberal e genuinamente de livre concorrência. Certo? Ou seja, as pessoas têm a liberdade de se arriscar no mercado capitalista, têm a liberdade de empreender, poderão se dar bem, poderão se dar mal, poderão ter sucesso, poderão fracassar redondamente, e em circunstâncias normais, isso vai depender do seu talento, da sua dedicação, do seu esforço pessoal, do seu comprometimento, certo? Então pense, por exemplo, naquela figura do empresário que era muito comum há algumas décadas atrás, aquele pequeno empresário que era o primeiro a chegar e o último a sair do seu negócio. O sujeito tem um pequeno negócio, o cara tem uma vidraçaria, um restaurante, pode ser o que for, qualquer negócio. Aquele sujeito que é dedicado ao seu negócio, trabalha para burro, muitas vezes o sujeito nem se dá férias. É muito comum a pessoa de negócios se conceder muito poucas férias, de tanto que trabalha, de tanto que se dedica à sua empresa. O camarada é o primeiro a chegar, às 6 horas da manhã já está lá no batente do seu pequeno negócio, e às vezes é o último a sair, né? Trabalha para burro, se empenha, se esforça, corre os riscos, arrisca o próprio dinheiro, depende do próprio talento. É o capitalismo propriamente dito, o capitalismo liberal, genuíno, certo? Em que o sucesso ou fracasso dos indivíduos que estão mergulhados na atividade capitalista vai depender do seu talento e do seu empenho. E é assim que tem que ser. Foi assim que o capitalismo começou, através das trocas espontâneas dos indivíduos, e é assim que o capitalismo foi, em maior ou menor medida, em grande parte de sua história. Certo? Por exemplo, o capitalismo do século XIX, no qual a Inglaterra se destacava mais do que qualquer outro país, era um capitalismo de viés fortemente liberal. O Estado intervinha pouco na economia, os empresários corriam seus riscos, alguns tinham sucesso, alguns fracassavam, alguns tinham sucesso durante algum tempo, mas eventualmente vinham a ter insucessos mais adiante. E havia toda digamos assim, uma variação. Tanto é que, não sei se em outros lugares do Brasil, mas aqui em Pernambuco, nós temos uma espécie de ditadozinho, né, que é: avô rico, pai remediado, neto pobre. Qual é a ideia desse avô rico, pai remediado, neto pobre? A própria variação que existe no próprio sistema. Ou seja, por exemplo, o avô sua a camisa, trabalha para burro, tem sucesso. Já o filho, eventualmente, não tem o mesmo talento ou o mesmo nível de competência que o seu pai. E o filho desse, ou seja, o neto, às vezes pode ser uma pessoa indolente, às vezes pode ser um sujeito preguiçoso, que não tem interesse pelos negócios, que não tem uma grande capacidade de trabalho, uma grande capacidade de empreendimento, não tem o mesmo talento, muitas vezes. Então ocorrem essas variações no sucesso. Okay? Grande parte da história do capitalismo foi assim. E mesmo no século XX, que não foi nem de longe tão liberal quanto o século XIX, uma boa parte da história do sistema econômico capitalista foi marcada por uma dose considerável de liberalismo, de uma situação na qual o capitalista individual tem que se virar. E o Estado não vai salvar ninguém. O Estado não vai socorrer nenhum capitalista que fracasse. Ele não vai ajudar ninguém que não tenha competência para se estabelecer. Essa é a noção fundamental. Certo? É aquele velho ditado: quem não tem competência não se estabelece.
que no capitalismo genuíno esse ditado tem que valer de uma maneira firme, né? Tem que ser realmente dessa forma. E, por exemplo, as fortunas. Houve uma época, você sabe que tem aquela revista Forbes americana, né? Que faz a coleção das grandes fortunas, a listagem das grandes fortunas internacionais, mundo afora. Houve épocas em que essas fortunas tinham uma variação muito grande. Isso está provado, inclusive, há estudos sobre isso. O sujeito podia ser o maior nome de um determinado ramo de negócios nos anos 20, mas o sujeito comete algum erro, não se mantém no mesmo padrão de competência, de competitividade, e eventualmente ele fracassa, ele sai daquela posição. Uma outra pessoa ocupa aquela posição e ascende ao topo, vamos dizer assim. Então, no capitalismo liberal genuíno, ocorre uma alta rotatividade. Até porque, evidentemente, nada garante que um pai vai ter um filho igualmente talentoso, o filho vai ter outro filho igualmente talentoso. Então, à medida em que esses negócios continuem dentro de uma família, não há, obviamente, nenhuma garantia de que os continuadores de um determinado negócio familiar vão ter o mesmo talento. É evidente que não. Algumas pessoas têm mais talento para os negócios do que outras. Tanto que há esse provérbio, como eu mencionei, né? Avô rico, pai remediado, neto pobre. E quantas histórias há nesse sentido, não é verdade? Pois bem, bom. Mas aí que está. Qual é o problema? Adam Smith, que foi um grande defensor do liberalismo, ele já temia esse fenômeno, que eu estou chamando aqui de capitalismo de Estado ou de compadrio, mas depois eu vou especificar o metacapitalismo. Adam Smith já antecipava essa possibilidade. Qual é? Um capitalista ou um grupo de capitalistas, temendo a concorrência, querendo se isolar, querendo, digamos assim, colocarem-se a si mesmo numa situação em que eles não tenham de temer pessoas mais jovens, mais enérgicas, que estejam surgindo na vida empresarial. Muitas vezes essas pessoas fazem acordos entre si, e o pior, acordos com o governo, que tem como resultado a seguinte situação: o capitalista, que teoricamente deveria ser um sujeito que depende só de si mesmo e não depende de favores do Estado, favores de espécie alguma, passa-se a criar uma situação em que o sujeito entra numa relação, vamos dizer assim, incestuosa com o Estado, ou com o governo, se preferirem. Acho que o governo aqui seria um termo mais adequado, certo? É o chamado capitalismo de Estado ou capitalismo de compadrio, que não é o genuíno liberalismo econômico. Não é o genuíno liberalismo econômico. No genuíno liberalismo econômico, se o sujeito se deu mal, o problema dele. Vá procurar outra coisa na vida. E deixe que, sei lá, por exemplo, a Ford entre em falência porque os caras não souberam conduzir mais os negócios, e a posição da Ford vem a ser ocupada pela Nissan, por exemplo, sei lá eu. É só um exemplo. No genuíno capitalismo liberal, essas posições dos grandes empresários, elas têm um grande revezamento e dependem muito do nível de competência que o sujeito efetivamente tenha. Porque o governo não se mete. O governo não se mete para determinar quem vai estar por cima, quem vai estar por baixo, quem vai ter maiores lucros, menores lucros, quem vai ter vantagens nessa competição. Não, a competição é genuína. O capitalismo de Estado é o contrário disso. Quando é que se cria a situação de capitalismo de Estado? Que é uma etapa para chegar no metacapitalismo. Quando é que se cria essa situação? Quando os empresários criam certos laços incestuosos, laços muitas vezes criminosos. No Brasil é assim, a corrupção. Os empresários criam laços de dependência mútua com os governantes de turno, no seguinte sentido: o empresariado financia o poder político. Preciso dizer que no Brasil isso acontece. Pense no Caixa 2, por exemplo, que os partidos recebem.
O empresariado financia o poder político, muitas vezes corrompe o poder político, porque nem todas as doações são legais. Muitas vezes corrompe o poder político e em troca vai ter o quê? Vai ter favorecimento em contratos, muitas vezes vai ter facilidades para formar cartéis. O que são cartéis? São associações de empresas. Empresa de ônibus faz muito isso. Aliás, no Brasil, a empresa de ônibus vive disso. Os caras fingem que estão competindo, as empresas de ônibus fingem que estão competindo, na verdade não estão. Todos eles cobram exatamente a mesma coisa, oferecem um serviço praticamente igual, nenhum é melhor do que o outro, ou seja, param de competir genuinamente. Não tendo que competir genuinamente, eles determinam o preço que bem quiserem e todos cobram o mesmo, então quer dizer, nenhum vai se destacar em relação aos outros. E aí eles fazem o que querem. É a cartelização, que é permitida pelo poder político. O que é que acontece na cartelização? As empresas determinam que vão oferecer serviços de qualidade praticamente idêntica pelos mesmos preços. Então não tem que competir entre si. Nenhum deles ganha, mas também nenhum deles perde. E ficam todos lá, no bem bom, amparados pelo Estado. Então, se por exemplo amanhã alguma pessoa quiser fazer uma empresa de ônibus que cobre a metade do preço para levar as pessoas para o lugar e que ofereça algum tipo de vantagem, o que acontece com essa pessoa que tenta ter uma frota de ônibus com preços mais competitivos? O que acontece? Ela vai ser sufocada pelos grupinhos cartelizados. Fatalmente acontece isso no capitalismo de Estado, que é o que nós temos no Brasil. Então, o capitalismo de Estado tem como uma de suas manifestações a formação de cartéis. Outra eu já mencionei, que é a facilidades para conseguir contratos com o governo. Todo mundo sabe que algumas empreiteiras, por exemplo, no Brasil isso é extremamente comum no setor de engenharia civil. Algumas empreiteiras estão assim com o governo, né? Estão ali. Pense na Odebrecht. Odebrecht nem se fala. OAS, enfim, todas essas grandes empreiteiras. Muitas vezes fazem leilões de cartas marcadas. Às vezes revezam entre si. Olha, eu vou ganhar aquele, tu vai ganhar aquele. Essa coisa toda. Uma falsa competição que na verdade não é competição nenhuma. E os mesmos caras, as mesmas meia dúzia de empreiteiras, ficam sempre por cima. Porque elas entram em acordo entre si e com o governo. Qual é a natureza do acordo? O empresário enche a classe política de dinheiro, legal ou ilegalmente, e em troca a classe política concede vantagens preferenciais a esses empresários. Nos contratos é um exemplo. Na formação de cartéis é outro exemplo. Certo? A questão da regulamentação. Muitas vezes a regulamentação é tão pesada, existe um excesso tão grande de regulamentações, que só um punhado de empresários consegue efetivamente competir. Porque para os outros menores participar da vida econômica fica uma coisa muito difícil. Tamanha carga regulatória que existe na vida empresarial. Ou pensa ainda, por exemplo, no caso brasileiro, a questão de abrir um negócio. Na Austrália, o sujeito abre um negócio em uma semana, ou menos. No Brasil, o sujeito leva meses, talvez um ano, para conseguir abrir um negócio. Tamanho é o grau de dificuldades que é criado. O sujeito tem que registrar a empresa na junta comercial, tem que, enfim, atender vários e vários requisitos por causa da excessiva regulamentação. Isso favorece a quem? Favorece a quem já está lá. Quem quer entrar é banido do jogo, né? Não tem chance. Foi perguntado o que se pode fazer contra isso. Ora, o que se pode fazer contra isso é diminuir esse grau de regulamentação,
O que se pode fazer contra isso é avançar passos no sentido de ter um capitalismo genuinamente liberal, um capitalismo em que o Estado intervenha pouco na economia, de tal sorte que, de fato, os empresários terão de competir entre si, eles terão, de fato, que oferecer melhores serviços aos consumidores, e da própria necessidade de genuinamente competir entre si, de oferecer serviços melhores do que os seus concorrentes, eles vão produzir serviços de melhor qualidade e a preços mais baratos. A genuína competição favorece o oferecimento ao público de serviços melhores e a preços melhores. Isto é próprio do sistema genuinamente liberal, que no Brasil não é o que acontece. Ou vocês acham que essas empresas realmente competem entre si? Por exemplo, essas grandes empreiteiras. Ou vamos pensar ainda, por exemplo, na situação do Brasil no que toca ao BNDES. O BNDES é uma gracinha, né, pessoal? Não tem aquela política das empresas favorecidas, as favoritas do mercado? Eike Batista encheu a pança de ganhar dinheiro com isso. Ele entrou nas graças do petismo, no governo de Lula e no governo de Dilma. Entrou nas graças do petismo, obteve do governo todas as vantagens possíveis e imagináveis para os seus negócios. Aqueles empréstimos do BNDES, empréstimos absolutamente vultosos do BNDES, né? Que são só concedidos a meia dúzia de escolhidos pelo governo. Os favorecidos pelo governo recebem empréstimos que muitas vezes a juros muito baixos, em volumes altíssimos. Frequentemente não há qualquer expectativa de que um dia venham a pagar pelo dinheiro que recebem, fica tudo por isso mesmo. E quem se beneficia com isso? O público consumidor se beneficia com isso? Nós nos beneficiamos com isso, obtendo produtos de melhor qualidade e a preços mais acessíveis? Não. Eles se beneficiam com isso. Eles quem? O governo coligado com empresários aos quais o governo favorece e dos quais os membros do governo, as pessoas que estão na política, recebem vantagens. Ou seja, uma relação incestuosa, uma relação suja, em que uma pessoa que seja honesta, uma pessoa que queira realmente trabalhar, que queira realmente competir, que queira realmente depender do seu próprio talento e do seu próprio esforço, muitas vezes vai ficar alijada do processo. E só os mesmos de sempre, né? Os favorecidos pelo governo é que vão ter a possibilidade de enriquecer, de ter sucesso, de chegar a altos níveis de prosperidade. Ok, isso aqui no que toca ao capitalismo de Estado, o capitalismo de compadrio. O capitalismo de Estado, ou capitalismo de compadrio, conforme eu procurei explicar até aqui, tem a ver com o aspecto econômico da coisa, certo? Ou seja, a genuína liberdade econômica, a genuína competição deixa de existir, existem favorecimentos mútuos entre empresas e o governo, e não é propriamente capitalismo, não é capitalismo liberal, é um arranjo, é uma conveniência mútua. Ok? Agora, essa questão de esquerda, direita, às vezes as pessoas simplificam excessivamente essa questão. Ser de esquerda ou ser de direita tem uma face, tem um aspecto que diz respeito a questões econômicas. Então, visto por esse prisma, as pessoas de esquerda são aquelas que favorecem um Estado grande, um Estado intervencionista, um Estado que procura ele mesmo participar da atividade econômica em grande escala. No Brasil, a gente tem empresas colossais como Petrobras, Eletrobras, etc. Ou que regula pesadamente a vida econômica e, como vimos, cria todas essas dificuldades para os empresários que não fazem parte das patotinhas. A esquerda
defende uma presença vultosa, uma presença grande do Estado na economia. Já a direita, considerando aqui a coisa do ponto de vista econômico apenas, já a direita deseja um Estado enxuto, um Estado reduzido, com pouca intervenção na economia, por entender que quando o Estado é reduzido e é enxuto, é que se criam as condições propícias para um grau muito maior de desenvolvimento econômico. E, de fato, toda a história econômica da humanidade nos últimos séculos tem dado razão a essa visão. Ou seja, naqueles países, naquelas regiões em que o capitalismo é mais livre, em que a intervenção do Estado é mais reduzida, em que o Estado é menor, menos inchado, costuma haver muito mais prosperidade, muito mais crescimento, muito mais desenvolvimento e até mesmo uma atenção maior para a questão social mesmo. As pessoas, a qualidade de vida das pessoas é melhor, a pobreza é menor, tudo isso. Então, o que fez a riqueza da Inglaterra no século XIX? O capitalismo liberal. O que fez a riqueza dos Estados Unidos no século XX? O capitalismo liberal. O capitalismo com grau baixo de intervenção do Estado na economia. Mesmo na Europa, com o bem-estar social, etc., ainda assim a intervenção do Estado na economia é muito menor do que no Brasil, por exemplo. Então há uma correlação, os gráficos, enfim, todas as estatísticas da Heritage Foundation, que estudou isso longamente, todas as estatísticas disponíveis, os estudos mostram que quanto maior a liberdade econômica, mais prosperidade, quanto menor o tamanho do Estado, mais prosperidade. Isso aí é algo que não pode ser colocado em dúvida. Tamanho o volume de evidência nesse sentido. Agora, vamos compreender o seguinte: esquerda e direita não é só a questão econômica. É também envolve também uma distinção no que toca a concepções de mundo, a valores. Então, por exemplo, os esquerdistas costumam apoiar as pautas, aspas, progressistas, como aborto, transgenderismo, esse ambientalismo histérico, né, que é tão comum na esquerda, desarmamento civil. Pronto, desarmamento civil, aborto, transgenderismo, gaysismo, tudo isso são pautas da esquerda, certo? Toda essa coisa da esquerda. Pronto, o ambientalismo é um excelente exemplo. Se você é um grande empresário, se você é um empresário de altíssimo porte, e você cria uma ficção chamada aquecimento global, o que acontece? Você vai diminuir, você vai restringir. Angélica disse, ódio entre negros e brancos. Sim, a questão racial também. No que toca a questão do meio ambiente, se as pessoas aceitam essa balela do aquecimento global, isso significa o quê? Que a atividade econômica mundo afora vai ser restrita. Para quem já é multibiliardário, não vai afetar muita coisa, porque o sujeito já está no topo da disputa pelo poder econômico. Mas para uma pessoa que quer competir, que quer ela mesma entrar na vida econômica, esse tipo de coisa vai representar uma restrição às suas atividades. Certo? Mas, para deixar claro, existe um aspecto que é puramente pertinente a questões culturais. Ou seja, não é necessariamente a questão econômica, mas a questão de valores. Então a esquerda defende e a direita recusa-se a aceitar coisas como abortismo, gaysismo, feminismo radical, racialismo, essa divisão do mundo entre opressores e oprimidos. Toda essa visão de mundo esquerdista. A esquerda depende dessas pautas que eles consideram progressistas e a direita é contra. Aí o que é que acontece? Quando é que o capitalismo de compadrio se torna pior, algo pior do que o mero capitalismo de compadrio, e se torna o que eu venho chamando aqui de metacapitalismo? Quando os caras não apenas insatisfeitos de apenas, digamos assim, criar empecilhos para a competição,
criar empecilhos para a atividade produtiva. Além disso, essas pessoas, os ditos metacapitalistas, favorecem através de ONGs que eles criam, de fundações que eles fundam e assim por diante, favorecem as agendas culturais da esquerda, certo? Então o metacapitalista não apenas favorece o capitalismo de compadrio, que tem a ver com a economia, mas favorece também essas pautas sociais e culturais da esquerda. E aí é mais do que capitalismo de compadrio, é o que se costuma chamar metacapitalismo. Expressão que acredito eu, foi até colocado aí por uma pessoa que está ouvindo, acredito eu que foi criada pelo professor Olavo de Carvalho. Okay? E o metacapitalismo é terrível. Terrível. Mas aí o que acontece? Esse pessoal de esquerda gosta muito de favorecer, de fingir que a dita burguesia, né, os capitalistas, etc., estão do lado do capital, que são contrários às pautas da esquerda, mas é exatamente o contrário. O grande capital, pense nos grandes banqueiros, por exemplo, ou pense nas grandes empreiteiras, grandes banqueiros, grandes empreiteiras, esse pessoal todo tem relações de extrema cooperação mútua, de elevada cooperação mútua, não com a direita, mas com a esquerda. Seja porque eles desejam que haja esse capitalismo de compadrio para se manterem no poder político e econômico que eles já têm, sejam porque nessas posições que eles ocupam, eles usam do poder que têm para tentar impor à sociedade essas pautas ditas progressistas, que eu já mencionei: gaysismo, abortismo, transgenderismo, ambientalismo exacerbado, feminismo, racialismo, todas essas coisas que dividem a sociedade, multiculturalismo e todas essas bobagens, imigração irrestrita, fim das soberanias nacionais. Okay? Agora notem, o metacapitalismo acaba, pela sua própria natureza, não sendo um fenômeno puramente localizado num determinado país, como Estados Unidos, por exemplo, ou só Brasil, por exemplo. Não. Porque esses grandes órgãos metacapitalistas, as grandes fortunas metacapitalistas, essas grandes fortunas metacapitalistas que costumam ser associadas a grandes fundações, como a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, o Open Society do George Soros, que é o maior metacapitalista do mundo, porque ele se mete em tudo e sempre defendendo pautas de esquerda. Esse pessoal é extremamente ativo, não só dentro dos países individuais, mas eles são ativos na direção de estabelecer aquilo que vem se chamando de globalismo. O que é o globalismo? É uma situação em que o poder vai se concentrando cada vez mais, seja na mão dessas grandes fortunas, também, mas também nas mãos de órgãos transnacionais, como a ONU, como a Unesco, como a Unicef, como a União Europeia. Órgãos transnacionais arrogam para si um poder gigantesco, certo? Sempre em defesa de um projeto de poder centralizado, globalista, que em última análise pretende controlar o mundo todo, em desrespeito flagrante ao princípio das soberanias nacionais. Tanto é assim que hoje em dia grande parte das leis, por exemplo, que são aprovadas no Congresso Nacional Brasileiro, sequer surgem aqui. Uma boa parte delas vem de fora. O Alexandre Costa, que é o autor do livro Nova Ordem Mundial, ele me disse certa vez que a tal lei da palmada chegou ao Brasil vinda da Suécia, porque a rainha da Suécia é contrária a que as palmadas sejam dadas nas crianças. Aí se criou essa lei absurda que o pai não pode dar uma palmadinha no filho travesso.
Uma palmada, uma simples palmada, quer dizer, não se trata de espancamento, nada disso, mas uma simples palmada. Porque os iluminados da nova ordem mundial, do globalismo, que são metacapitalistas, por um lado, mas também esses grandes órgãos centralizadores como a ONU, a União Europeia e o grupo Bilderberg, esse negócio todo, esse pessoal quer trazer para si um poder gigantesco que representa para si um poder econômico colossal, porque eles pretendem, digamos assim, ter capitalismo para eles mesmos e socialismo para o restante da humanidade. Poder econômico, poder político, porque representaria praticamente o fim das soberanias nacionais. Os países vão contar cada vez menos se o projeto deles tiver êxito. E poder cultural. Quer dizer, esse pessoal com todo esse negócio de multiculturalismo, politicamente correto, essa bobajada toda, eles estão criando uma situação em que eles querem controlar o que as pessoas vão, como as pessoas vão comer, vão se relacionar, como as pessoas vão viver, o que elas podem pensar, o que pode ser dito, o que não pode ser dito. O que é o politicamente correto, senão, na verdade, uma grande polícia de pensamento, que pretende controlar aquilo que supostamente é aceitável e separar daquilo que não é. E notem, tudo isso se dá, eu tenho dificuldade de responder as perguntas porque elas ficam muito pouco tempo na tela, me perdoem. Tudo isso se dá de uma forma em que se mantém um simulacro de democracia normal. Então, por exemplo, o parlamento brasileiro continua operando, os parlamentos europeus continuam operando, o parlamento americano continua operando. As pessoas que estão lá continuam sendo eleitas pelo povo. Então, exteriormente, superficialmente, tudo parece que continua normal e aparentemente as instituições democráticas seguem no seu curso de uma maneira absolutamente normal. Só que isso é aparência. Porque o poder de fato, para além dessa casca, dessa mera aparência democrática, o poder de fato está cada vez menos nos governos, sobretudo cada vez menos nos parlamentos, que são genuínos representantes do povo, porque são eleitos para isso, para vigiar o poder, ou pelo menos deveriam ser eleitos para isso. O poder está cada vez menos com essas pessoas e cada vez mais nas mãos de uma burocracia que não é eleita. Quem é que elege os burocratas da ONU? Ninguém. E eles mandam muito mais no Brasil do que qualquer deputado, do que qualquer senador, não tenho ilusão quanto a isso. Quem é que elege os burocratas da Comissão Europeia? Ninguém. Essas ONGs também, essas grandes ONGs, Samuel pergunta se eu estudo escatologia bíblica. Não estudo. Talvez um dia eu venha a estudar isso. Essas grandes ONGs, esses grandes órgãos, tudo isso caminha no sentido de tornar o poder político normal que a gente conhece, parlamentos, governos, tudo isso, irrelevante. E haver uma concentração de poder. E os capitalistas se tornam o quê? Um punhado de bilhardários, um punhadinho de bilhardários, cujo poder se estende além das fronteiras dos países em que suas empresas estão registradas, e eles procuram exercer poder sobre o mundo todo. Sobre o mundo todo. Certo? E aí você tem uma situação louca, né? Porque isso é capitalismo ou é comunismo? O capitalismo mesmo não tem nada disso. O capitalismo mesmo seria o quê? A genuína liberdade de competição. Não existe essa concentração brutal de poder. As soberanias nacionais são respeitadas. Isso no genuíno liberalismo econômico. Mas esses metacapitalistas estão criando uma situação que é contrária ao liberalismo. Porque no liberalismo existe competição genuína e eles estão criando uma situação em que não há competição, em que eles detêm e mantêm todo o poder, se possível, ad perpetuum, perpetuamente. Ok? E aí o que é que se observa? Por exemplo,
Há algumas décadas atrás, se você fosse ver a lista das grandes fortunas da Forbes, a variação no topo das grandes fortunas era muito maior do que é hoje. Muito maior. Havia muito mais revezamento em quem ocupava as grandes posições das grandes fortunas. Havia muito mais revezamento porque havia muito mais competição genuína. Então o cara que é hoje o homem mais rico do mundo, tipicamente não será daqui a 10 anos ou 15 anos. Só que isso mudou. Bill Gates é o homem mais rico do mundo há quantos anos? Bill Gates é o homem mais rico do mundo com algumas interrupções. Houve alguns anos em que foi Warren Buffett, houve um ano em que foi aquele mexicano, Carlos Slim, mas com algumas breves interrupções, Bill Gates vem sendo o homem mais rico do mundo, eu acho que há uns 20 anos. Então que liberalismo é esse? Que competitividade é essa? Não existe mais isso. Certo? E esses caras, Bill Gates é um exemplo. Todos esses caras, Bill Gates, Warren Buffett, George Soros, que não é tão rico quanto eles, mas se mete muito mais na política do que eles, todo esse pessoal sempre defende, por um lado, essa concentração de poder econômico em poucas mãos desses mega bilionários, e por outro lado, todos eles defendem uma agenda cultural completamente esquerdista. E não só defendem essa agenda cultural completamente esquerdista, mas eles mantêm essa agenda cultural esquerdista com montanhas, com rios de dinheiro. Então, quando você vê um esquerdista dizer que a direita é que está endinheirada, que a direita é que é cheia da grana, é mentira, é exatamente o contrário. E eu vou provar, porque eu gosto de provar as coisas com dados concretos. Quem mantém o poder, quem tem o poder poder financeiro num grau mais elevado é a esquerda. As fundações esquerdistas, os bilionários, na verdade, que defendem causas esquerdistas e por aí vai. Quem nada em dinheiro, para concluir, quem nada em dinheiro é a esquerda e não a direita. Mas antes de deixar vocês por hoje, eu gostaria de apresentar alguns dados. Eu infelizmente não estou com um livro aqui físico, mas eu estou com... eu tenho um livro aqui em formato Kindle. Eu tenho um livro em formato Kindle e vou mostrar algumas informações para vocês. Olhem aqui, não sei se vai dar para ler. Não sei se ficou claro. Segundem só, deixa eu achar aqui de novo para mostrar. Fundações conservadoras. Fundações conservadoras nos Estados Unidos. Fundações conservadoras, 10 bilhões, 288 milhões, etc. Mas a gente prossegue e vê fundações progressistas. 104 bilhões 555 milhões 636 mil, isso em dólares. Perceberam aqui? Olha, esse apêndice esse livro se chama The New Leviathan, o novo Leviatã, escrito pelo escritor americano David Horowitz. Recursos das fundações conservadoras comparadas com as fundações progressistas. Fundações conservadoras, segundo uma pesquisa que ele fez, 10 bilhões de dólares e algo mais. Fundações progressistas, 104 bilhões de dólares. Ou seja, as fundações de esquerda, segundo esses dados, tem, em inglês é assets, ou seja, recursos. Recursos 10,16 vezes maiores
do que as conservadoras. As fundações de esquerda com 10 vezes mais recursos do que as fundações de direita. Está aqui. E logo adiante ele dá a lista, né? Fundações de esquerda. Aí tem a listazinha. Não vai dar para ver direito não, mas aqui, nesse apêndice. Vou ler para vocês. Bill and Melinda Gates Foundation, Ford Foundation, Robert Wood Johnson Foundation, Kellogg Foundation, Andrew Mellon Foundation, Rockefeller Foundation, Open Society Institute, e por aí vai, O nome do livro é The New Leviathan, de David Horowitz. David, D-A-V-I-D, Horowitz é H-O-R-O-W-I-T-Z. H-O-R-O-W-I-T-Z. Então notem, nesse apêndice ele pegou as fundações progressistas, ou seja, de esquerda, e as fundações conservadoras, ou seja, de direita. E ele mostrou, com base em dados que ele consultou, que as fundações de esquerda têm mais de 10 vezes mais recursos nos Estados Unidos, mas isso são fundações que afetam o mundo todo. A fundação do George Soros, por exemplo, não afeta a política só americana, afeta a política no mundo todo. Mesma coisa a Rockefeller, a Ford, todo esse pessoal. Os gráficos, se você puder comprar esse livro só pelos gráficos, já vale o valor do livro. Os gráficos mostram que as fundações progressistas têm mais de 10 vezes mais recursos do que as fundações conservadoras. Quer dizer, então quem nada em dinheiro não é a direita não, quem nada em dinheiro é a esquerda. Estão entendendo? Por causa desses metacapitalistas, esses caras que chegam a um nível de riqueza tão grande que, eles não querem mais competir, eles querem se eternizar no poder econômico, e 2, eles querem impor ao mundo essas agendas ditas progressistas ou esquerdistas. E isso não é só no tocante às fundações, mas, por exemplo, os grupos de imigração conservadores, 15,05 milhões de dólares. Os progressistas, acerca de imigração, 194,67 milhões de dólares. Significa mais de 12 vezes mais. E por aí vai, grupos progressistas em relação ao meio ambiente. Muito mais dinheiro do que os grupos conservadores. Sempre nessa ordem, sempre nesse nível em que a esquerda, as fundações de esquerda, as organizações de esquerda, isso sem contar, evidentemente, o aspecto institucional de ONU, União Europeia e assim por diante. Essas organizações, essas fundações de esquerda, fundadas por mega bilionários, têm no mínimo 10 vezes mais recursos do que as fundações conservadoras. Então é por isso que a gente sabe no Brasil, por exemplo, quem é que financia Black Blocs? É esse pessoal do globalismo. Quem é que financia a mídia ninja? É esse pessoal do globalismo. Quem é que financia essa escória toda? Esses mega bilionários internacionais. Uma pessoa razoavelmente bem informada sabe disso. Okay? Então se cria uma situação em que você pode considerar que há um capitalismo comunistizado, se você quiser. Se o seu foco for a questão econômica, você pode dizer que há uma espécie de capitalismo comunistizado. Como eu, pessoalmente, dou mais ênfase a ver a coisa do ponto de vista do poder e da cultura, eu prefiro dizer que há um comunismo capitalistizado, um comunismo que se aproveita do capitalismo, dos mecanismos existentes no capitalismo, para imporem ao mundo todo as suas agendas e o seu controle e o seu poder. Ok? Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu procurei falar aqui desse tema tão importante do metacapitalismo, que não é o capitalismo liberal,
O capitalismo liberal é o que eu defendo e que é saudável e que toda a experiência humana mostra que foi o sistema econômico que trouxe à humanidade mais benefícios, mais progressos, mais avanços na sua condição material de vida. E o capitalismo liberal eu naturalmente apoio, defendo até entusiasticamente. Mas esse capitalismo a serviço de uma agenda de esquerda, esse capitalismo comunistizado, que eu prefiro chamar de comunismo, com mecanismos capitalistas, é o que está mandando no mundo hoje. E é aquilo que, para todos os efeitos, se confunde com aquilo que a gente costuma chamar de globalismo. Essas grandes fundações, grupos como Bilderberg, etc., agências internacionais como ONU, Unicef, Unesco, sobretudo a Unesco e a ONU, Comissão Europeia, esse pessoal todo quer controlar o mundo todo, quer controlar as leis dos países, desobedecendo a soberania nacional, passando por cima da soberania nacional, quer controlar o que as pessoas comem, quer controlar se as pessoas fumam ou deixam de fumar, como elas se divertem, como elas vivem, o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer e, sobretudo, o que elas podem pensar ou não pensar. E é por isso que esse pessoal se empenha tanto nessa verdadeira ditadura do politicamente correto, que nada mais é do que querer exercer um imenso poder sobre as pessoas mediante uma espécie de censura informal do que pode ser dito, do que não pode ser dito, do que pode ser pensado e do que não pode ser pensado. E essa é a grande ameaça dos nossos dias. E é isso que a humanidade tem hoje em dia, que parece com esses romances terríveis, né, assustadores, como 1984, por exemplo, de George Orwell, em que há um poder gigantesco, um poder fabuloso, e o indivíduo comum, uma pessoa comum como eu, como vocês que estão vendo, se vê completamente esmagada por esse poder que abarca tudo, que pretende controlar tudo, que domina a alta tecnologia. Essa questão da tecnologia, talvez eu volte a ela futuramente, numa outra live. E nós vivemos uma situação em que pode se criar uma ditadura, porque no fundo é uma ditadura com aparência de democracia, que é, de certa forma, a ditadura mais terrível que existe, que é aquela que não se assume como um tal, aquela que finge ou que parece ser democrática, que parece manter os mecanismos normais de funcionamento da democracia, mas que, pelo contrário, os desrespeita, os solapa a cada instante. Ok, pessoal, no Facebook as questões sempre ficam, né? E aí eu posso ver, responder e tal. Infelizmente aqui no YouTube passa muito rápido, não dá para ler, eu lamento. Eu vi que foram feitas perguntas interessantes, mas eu não consegui ler adequadamente. Agradeço a vocês imensamente pelo interesse. Agradeço a todos que ficaram até essa hora avançada, acompanhando mais esta live aqui comigo. E em breve voltarei com outras. Não sei se amanhã, provavelmente amanhã não, mas eu creio que talvez na sexta, domingo, talvez, eu já devo voltar com outros assuntos. Ok? Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Tenham um excelente fim de noite. Um grande abraço a todos. Boa noite.